Governo. Aqui, como no Brasil, governo é governo. Mas o governo, aqui principalmente nos últimos anos, e por causa do Covid, e deve ter muito mais coisa por trás que a gente não sabe, mas eles estão se tornando extremamente agressivos e arbitrários. O governo atual, inclusive, é extremamente arbitrário. E teve uma greve aqui de caminhoneiros em 2021, em que o primeiro-ministro mandou, que nem foi feito no Brasil agora, mandou cancelar a conta, bloquear contas bancárias de um monte de pessoas que não tinham nada a ver com peixe. Mas era um direito que eles tinham de se manifestar. O governo poderia muito bem ter direcionado inicialmente para uma área onde eles poderiam ficar, mas não fez, e eles foram para a área central. Mas enfim, extremamente arbitrário, e que eu não via no Canadá, eu não via isso, eu não sei o que é que está acontecendo. Durante o Covid, agora, o primeiro-ministro também está sendo chamado para dar explicações de uma app para usar no celular, que era para fazer um acompanhamento da questão dos casos de Covid, né? Dentro de viagem, pessoal que estava entrando no Canadá e saindo do Canadá por questões do Covid. E eles gastaram nessa app 54 milhões de dólares. Só que uma empresa veio e falou assim, olha, tá aqui a app, nós levamos 2 dias para desenvolver, não gastamos 10 mil dólares. E tá aqui de graça só para mostrar que 54 milhões tem alguma coisa errada. Isso jamais ia chegar nesse montante. Quer dizer, uma app que custa 10 mil dólares sem fazer nenhuma análise do mercado, sem fazer nenhuma concorrência, pagou 54 milhões para alguém fazer essa app. Uma coisa absurda. E a imprensa aqui é muito tendenciosa porque ela recebe verba do governo. As 2 principais mídias que eu conheço aqui recebem verba do governo. Não sai nada de notícia que não seja de interesse do governo. Existem coisas acontecendo no país que eles não publicam. Assim como eu vejo notícias do Brasil nas principais mídias, né, online que tem notícias que não aparecem lá. Eu sei que estão acontecendo. Então, tá um pouquinho, veja bem que tanto aqui como no Brasil, essa questão de governo, economia, tem muitas coisas obscuras acontecendo e que o cidadão comum não tem conhecimento. Então, eu estou colocando porque aqui também existe, não é só no Brasil. Isso aqui também está acontecendo no Canadá. Outra coisa que eu quero colocar, a questão de pessoas vindo para cá, né? É por causa de emprego. Existem empregos, sim, existem áreas que, principalmente áreas de tecnologia, que precisam de profissionais. Mas isso é no mundo todo, não é só aqui no Canadá, no Brasil também. Muitos optam de migrar para o Canadá, né, por questões de empregabilidade na área de tecnologia. Mas outros empregos que não envolvem tecnologia, não está assim chovendo emprego, não. Existem ofertas de vaga pagando salário mínimo, mas é difícil porque os custos de vida aqui estão muito altos. E a diferença entre Canadá e Brasil é o seguinte, você ganha um salário mínimo no Brasil, não dá para viver, mas você sobrevive, né? Você, não sei como é que as pessoas fazem, elas apertam aqui, apertam ali, né, tentam administrar, recebem alguma ajuda. Mas no Canadá, você não sobrevive. Porque no Canadá, se você não ganhar o salário mínimo e não tiver um lugar onde ficar, você morre de frio. Você não tem como morar numa casinha que não tem aquecimento. Se você morar numa casa, ou qualquer lugar que tem, vai ter que ter aquecimento. Aquecimento é caríssimo aqui. Eu pago em torno de 400 dólares por mês no inverno de aquecimento. Né? Então, aqui é a questão de sobrevivência. Enquanto que no Brasil você sobrevive, aqui você não sobrevive com o salário mínimo. Então essas vagas de emprego, mais empregos, subempregos que a gente chama, a pessoa não tem como pegar, porque principalmente se é longe de casa, ela vai gastar a maior parte do salário dela com transporte. O ônibus aqui é 3 dólares e 75 centavos. Só uma ida, tem que comprar ida e volta. Então, os custos de vida aqui no Canadá estão muito altos, principalmente a alimentação. Combustível acho que está igual meio que para tudo no mundo todo. Outra coisa.
o Canadá andou se desentendendo com a China. Consequentemente, a China parou de comprar tudo que é produto do Canadá. E a China era o segundo maior mercado do Canadá. O primeiro é os Estados Unidos. E aí nós ficamos os canadenses, o Canadá ficou preso, amarrado com duas coisas. A China, que daí parou de comprar coisas do Canadá, porque o Canadá fez besteira, e pelo jeito vai continuar fazendo. E os Estados Unidos, eles impõem o preço que eles querem pagar, porque eles importam 70% das exportações do Canadá são para os Estados Unidos. Então eles definem o preço e eles sempre saem ganhando, porque o Canadá vai ter que dizer amém, ou então não vai ter como vender, ou vai ter uma queda na receita das exportações. Isso afetou extremamente a balança comercial. Vou dar uns números aqui para você. Esses números eu peguei pela internet e colocar na descrição os links de onde eu peguei esses números, mas todo mundo tem disponível, é informação pública. Né? A balança comercial do Canadá em 2021 teve 2,4 bilhões de superávit. A balança comercial do Brasil teve 54,8 bilhões de superávit. Olha a diferença. 2,4 para 54 bilhões de dólares. O Canadá não vendeu nada. Está quase no 0 a 0. Eu não sei se nesse ano não vai ficar negativo, inclusive. Vai ficar com déficit. A dívida do Brasil, pública do Brasil, é de 1 trilhão de dólares. A dívida pública do Canadá é 1,6 trilhões de dólares. Olha só que diferença. E o Canadá é pequeno, 10 vezes menor que o Brasil, tem uma dívida 60% maior que o Brasil, a dívida pública. A dívida externa do Brasil em 2021 foi de 568 bilhões de dólares. Eu não sei como que esse número ele é desmembrado, porque eu não sou especialista. Eu coloquei da mesma fonte que eu peguei, que é a fonte oficial do governo, acho que é no Brasil. A dívida externa do Brasil, 568 bilhões de dólares. Do Canadá, 2,5 trilhões de dólares. Gente, é um absurdo, né? O GDP do Canadá, que é aquela diferença de percentual de quanto que o país está comprometido em relação ao quanto que ele produz, né? Do Canadá é 113%. Ou seja, o Canadá deve mais do que produz. Do Brasil é só 80%. Esses são os dados de 2021. E o problema é que isso vai afetar o futuro do país. Então, o que eu estou colocando para vocês, eu estou trazendo essas coisas para vocês, porque uma coisa era emigrar para o Canadá 20 anos atrás. Outra coisa é emigrar para o Canadá agora em relação ao teu futuro. Eu acho que são coisas que você tem que digerir de uma forma muito mais precisa antes de tomar uma decisão. E tem outros fatores que envolvem essa questão econômica que são piores ainda. Por exemplo, aposentadoria. Ninguém pensa nisso. Mas se você, por exemplo, se você é um cara novo, com os filhos, coisa e tal, decide que você vem morar no Canadá e você não começou a trabalhar no Brasil, tudo bem, você vem para o Canadá, você vai fazer tua aposentadoria aqui, do jeito, com as opções do governo, vai trabalhar para isso e, né, quando você chegar nos 65 anos, você vai receber, se Deus quiser, a tua aposentadoria. Se você vier para o Canadá com 50 anos de idade, 45 anos de idade, por exemplo, você vai ter que ficar até os 65 para você poder receber. Se você não ficar morando aqui 20 anos, você não recebe. Se você voltar para o Brasil um ano, ou se mudar, for para outro lugar, um ano antes de completar 20 anos morando no Canadá, você não vai receber aposentadoria pelo Canadá. Então, são coisas que você tem que pensar bem. Porque você perder 10 anos no Canadá trabalhando e de repente não ter direito a nada, nem aposentadoria, daí voltar para o Brasil e daí ter que recomeçar lá, é complicado. Tem outro detalhe na aposentadoria. O Canadá e o Brasil, eles têm um acordo, é um tratado que eles chamam, na questão da aposentadoria. Só que esse tratado não funciona do jeito que era para funcionar. Primeiro, que se você recebe aposentadoria pelo Brasil, você paga imposto no Brasil. E se você e o dinheiro que vem para cá, você paga imposto aqui também.
Essa questão de bitributação que não é permitida não vale para aposentadoria. Eles podem cobrar de você e cobram. Tanto é que eles cobram minha aposentadoria no Brasil e cobram e me cobram imposto aqui sobre o dinheiro da aposentadoria. Eu acho isso um absurdo. Mas fazer o quê? Os governos, só o interesse do governo é tirar dinheiro do assalariado, principalmente depois que ele já se aposentou. Quanto mais tirar, melhor. E vice-versa. Se você... esse tratado diz que você tem os mesmos direitos no outro país que você tem no teu. Não funciona. Cultura do canadense em relação ao imigrante. Eu não tive nenhum problema. Ninguém da nossa família teve qualquer problema em relação à xenofobia, não ser bem recebido. Muito pelo contrário, os canadenses te recebem muito bem. Nós somos muito bem recebidos, muito bem tratados, sempre recebemos muita ajuda das pessoas aqui. Os canadenses são receptivos, sim. Pode haver casos de pessoas que não tiveram talvez a mesma sorte que nós tivemos, e tiveram alguns problemas, mas de modo geral eu não vejo reclamações de pessoas por questões de xenofobia. Então, nós fomos muito bem recebidos no Canadá. Desculpe que a minha câmera cortou, eu tive que recomeçar também. Nós fomos muito bem recebidos no Canadá, mas eu queria deixar um alerta. E esse alerta para vocês é o seguinte: nós estamos vivendo em tempos diferentes. E esse tempo que está vindo, ele está projetando atritos em todas as áreas. Essa controle, o poder está migrando da civilização ocidental para oriental. Isso é fato, não adianta querer colocar a cabeça que nem avestruz dentro da terra, porque é o que está acontecendo agora. Essa mudança de paradigma, essa mudança de poder ocidental para oriental, ela está trazendo divisões e está trazendo atritos, está trazendo guerras, e pode trazer muito mais guerras ainda, muito mais complicações para a nossa sociedade. E essa divisão, essa troca de poderes, que acho que a palavra correta é troca, eu até esqueci, eu acabei esquecendo muitas das palavras corretamente usadas do português. E essa troca de poderes, ela vai trazer muitos desafios para todos nós, principalmente para imigrantes. Os ânimos xenofóbicos começam a se exacerbar, começam a aparecer. E eu não creio que seja diferente em todos os países que recebem imigrantes. Tá? Não quero dizer que isso necessariamente vai implicar em violência, mas com certeza vai implicar em outras coisas, como questão de empregabilidade, né? Óbvio que se você está num país que está em crise de empregos, você dá a opção do cidadão local, que seria mais justo, e em detrimento de um imigrante. É natural, eu não estou reclamando disso, eu sei que isso acontece. A questão é se isso se limita dentro do contexto civil, dentro do contexto de uma forma civilizada, porque existem pessoas e pessoas, né? Podem existir pessoas que sempre levam para o exagero de tratar de forma violenta. Isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou querendo que isso aconteça, mas é algo para se pensar, porque, como eu disse, imigrar para um outro país é um projeto grande, é um projeto sério. Você tem que pensar em todas as alternativas, em todas as opções que podem aparecer pela tua frente. Sem querer, óbvio, eu não estou querendo desanimar ninguém. É sensato você avaliar as coisas positivas e as coisas negativas, ok? Espero que isso tenha trazido alguma luz, um pouquinho de luz para aqueles que estão pensando em viajar. E não serve só para o Canadá, não. Serve para qualquer outro país. Indo para Itália ou Portugal, os países da Europa são países que estão enfrentando muitas dificuldades, principalmente econômicas, e isso vai se refletir na vida dos cidadãos no dia a dia. E vai afetar imigrantes também, não tenha dúvida. Mas enfim, os desafios são feitos para a gente superar, e eu creio que nós vamos superar mais essa, eu creio que o mundo vai superar mais essa, que não vai ser o fim do mundo, e espero que todos nós
podemos superar e passar e ter a alegria de dizer no futuro que nós passamos por um dos maiores desafios da nossa história. Ok? Obrigado a todos. Até a próxima.